Olá, povo de Deus, seja bem-vindo ao nosso estudo sobre o livro Castelo Interior de Santa Teresa. Nós estamos estudando as sextas moradas e a aula de hoje é sobre o terceiro capítulo. Santa Teresa vai falar nesse capítulo sobre uma graça que ela chama as falas do Senhor, é a comunicação de Deus. Também nós chamamos essa graça mística de locução interior ou mesmo de locução mística. Aqui nós temos o princípio da teologia, que Deus se revela, que Deus se comunica e que Jesus é a palavra do Pai e que se dá a entender a cada um de nós. Santa Teresa tem aqui a clareza de que esse tipo de graça pode causar muita confusão. Muitas vezes as pessoas dizem, Deus me falou, e na verdade não há nada de comunicação divina, é mais uma projeção do nosso natural do que realmente uma graça de Deus. Então Santa Teresa nesse capítulo vai colocar alguns critérios de discernimento para que a gente perceba a autenticidade dessa mensagem. Essas falas de Deus podem ser também ilusões que provêm da nossa imaginação ou que provêm do demônio ou mesmo provém do espírito natural da pessoa, da sua psicologia, da melancolia. Então, Santa Teresa responde o que se deve fazer com uma pessoa quando se descobre que isso não vem de Deus, que não é ação de Deus. Diz Teresa, não se deve dar muita importância, não se deve também fazer persuadi-la de que isso não vem de Deus, porque isso vai causar muito mais tormento para a pessoa. Deve-se então tratá-la como uma pessoa enferma e até de Santa Teresa deve-se afastá-la desses momentos de oração para que a sua imaginação não comece a produzir mais e mais coisas. Para Santa Teresa, a essência da oração não está nisso. A essência do serviço de Deus não está nisso e por isso não se deve buscar esse tipo de graça. Portanto, não se deve confundir essa graça com uma enfermidade mental. É muito importante termos clareza disso. Para discernir, então, Teresa vai nos propor alguns sinais muito claros. Vamos ver alguns. O primeiro deles, quem recebe essa graça não se sente melhor do que os outros. Aliás, Santa Teresa diz, recorda, que os fariseus escutaram Jesus falar, mas nem que por isso eram melhores que os outros e nem tiraram proveito daquilo que Jesus lhes falava. Porque importante não é a graça de Deus, mas o uso que a pessoa faz dessa graça de Deus. E alguém pode receber uma graça, um dom de Deus e usar para o mal, e outra pessoa pode receber a mesma graça, o mesmo dom e usar para o bem. Então todo bem está no uso que nós fazemos. Muito importante isso daqui. O fenômeno místico, a graça mística, não é um atestado da santidade da pessoa. É um dom de Deus. Depende como ela vai corresponder a esse dom de Deus. Outro critério sólido para nós discernir se vem de Deus é que o que a pessoa escutou deve estar em harmonia com as Sagradas Escrituras, com aquilo que Deus já falou nas suas Escrituras. Se não está, não se deve dar ouvido. Essas falas que provêm de Deus, elas não desaparecem, permanecem na alma. E esse é um outro critério. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Também dirá Santa Teresa, quando Deus nos fala, produz uma grande soberania e poder. Quer dizer, aquilo que Deus fala realmente acontece, se torna ação. Teresa até dá um exemplo, uma alma pode estar perturbada, com muitos tormentos, mas escuta de Deus esta palavra, não tenhais medo, e tudo se pacifica dentro dela, porque a palavra de Deus cumpre aquilo que anuncia. Também outro critério, dirá Santa Teresa, que as falas de Deus, que as graças de Deus também produz na pessoa
uma grande quietude e um grande recolhimento e lhe pacificam e lhe dispõem também para louvar e servir a Deus. A alma sente a paz que é fruto da presença de Deus. Outro critério é que permanece na nossa memória, porque dirá Santa Teresa, ficam como que esculpidas na nossa lembrança, e essa graça, essas palavras de Deus deixam uma grande certeza que isso irá se realizar, irá se concretizar. Mesmo que tarde, mesmo que demore, permanece aquela certeza. E depois, quando se concretiza, isso leva a pessoa a sentir uma grande alegria porque vê que a palavra de Deus se cumpriu. Quando essas falas provêm da nossa imaginação, quando essas falas provêm do demônio ou do nosso natural, não produzem esses sinais, não produz esta paz, não produz este gosto interior que fala Santa Teresa. No entanto, se o que se houver é algo que se deve fazer ou se é algo que envolve outras pessoas, mesmo que passou pelos critérios anteriores, se o que envolve outras pessoas se deve fazer, deve-se também escutar o parecer de um confessor. É interessante que o místico, ele não discerne a si mesmo. O místico, ele é discernido pela Igreja. E Santa Teresa não tem problema nenhum de confrontar a sua experiência mística com os grandes teólogos, com os doutores da sua época, porque sabe da veracidade. Então, se o que você escutou envolve outras pessoas ou algo que deve se fazer, isso deve ser confrontado com o seu confessor, com o seu diretor espiritual. É interessante essa atitude filial e de obediência à Igreja. Ainda nesse capítulo, Santa Teresa passa a narrar uma outra graça, que é além dessas falas, ligada à visão intelectual. Sobre a visão intelectual, Santa Teresa irá tratar depois, então por isso nós não vamos entrar a fundo nesse assunto. O importante aqui que diz Santa Teresa é que além dessa visão intelectual, a alma escuta com muita nitidez a voz de Deus. E também coloca critérios para discernir. Por exemplo, a clareza do que Deus fala é algo tão nítido. Depois é algo que a mente não está pensando, ela simplesmente recebe. A diferença quando a gente desenvolve um raciocínio e quando a gente simplesmente escuta alguém que está falando. Aqui, nessa graça, a pessoa escuta Deus lhe falar e não percebe que é uma construção dos seus próprios pensamentos. Depois, o que Deus fala se entende muito mais. Deus diz algumas palavras, mas a compreensão é muito maior e muito mais abrangente. Importante, dirá Santa Teresa, é nós permanecermos na humildade para acolher essa revelação de Deus e que quando há humildade, aí o Espírito bom pode produzir muitos frutos. Por fim, dirá Santa Teresa que o importante nisso tudo é que essas graças dispõem a pessoa para que ela ame e sirva muito mais a Deus. Reze junto comigo. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. Que Deus te abençoe. Vamos adentrando cada vez mais neste castelo interior.